Os menores países do mundo não são onde você esperaria que os maiores mistérios se escondessem. No entanto, aqui estão eles. Pequenos pontos no mapa, tão minúsculos que você poderia atravessá-los em uma única tarde, mas cada um guardando uma história muito maior que suas fronteiras. Imagine uma costa que termina antes mesmo de seus passos aquecerem a areia. Uma capital que você pode cruzar antes que seu café esfrie. Ou uma nação onde cada rua parece um passe de bastidores para um segredo que o mundo esqueceu. Esses lugares são mundos em miniatura, histórias condensadas, culturas concentradas e contradições envoltas em silêncio. Hoje, mergulhamos em 10 das menores nações do mundo. Frágeis, ricas, ameaçadas, poderosas ou simplesmente inexplicáveis. Pequenas em território, massivas em significado. Prepare-se para uma jornada onde a lógica se curva, a escala engana e o tamanho não significa nada. Bem-vindo aos micro-reinos escondidos do nosso planeta. Vamos começar. Cidade do Vaticano, a menor nação da Terra, que comanda um poder que nenhuma fronteira pode conter. A Cidade do Vaticano é tão pequena que você poderia traçar toda a sua fronteira em menos de uma hora, mas sua influência se estende por continentes, idiomas e civilizações. Este Estado-nação, mal um fragmento no coração de Roma, parece menos um país e mais um arquivo vivo da história espiritual da humanidade. Caminhar por suas ruas estreitas é como entrar em um mundo comprimido, sob um peso simbólico muito maior que seu tamanho físico. Cada pedra parece sussurrar um segredo. Cada afresco irradia um momento roubado do tempo. E cada corredor parece esconder o eco de decisões que um dia moldaram impérios. Apesar de abranger menos de 1 quilômetro quadrado, a Cidade do Vaticano possui um tesouro artístico inigualável por qualquer outro lugar na Terra. A Capela Sistina sozinha contém gravidade cultural suficiente para eclipsar países inteiros, seu teto pintado com histórias que guiaram milhões por gerações. E a portas fechadas, nas profundezas de arquivos selados por séculos, jazem documentos capazes de reescrever o que pensamos saber sobre a história mundial. Mas talvez o maior paradoxo seja este: uma cidade tão pequena que depende inteiramente do mundo exterior para alimentos, água e até suprimentos básicos. Ainda assim, permanece a sede de uma das instituições religiosas mais influentes que já existiram. Nesta nação em miniatura, a escala se torna irrelevante. A autoridade é medida não em terra, mas em crença, legado e no duradouro poder da fé. Mônaco, um país do tamanho de um bairro, mas construído para as pessoas mais ricas da Terra. Mônaco é uma nação tão minúscula que você pode caminhar de uma ponta a outra em menos de uma tarde. Ainda assim, brilha mais do que continentes inteiros. Aqui, o luxo não é um estilo de vida, é a atmosfera. Cada rua parece um tapete vermelho, estendido permanentemente. Cada varanda tem vista para um mar de iates de bilhões de dólares. E cada noite brilha com o ritmo da riqueza pulsando por um país menor que muitos shoppings. É o paradoxo final. Riquezas extremas comprimidas no menor espaço possível. O distrito mais famoso de Mônaco, Monte Carlo, é praticamente um símbolo de opulência global. Seu cassino, esbanjando ouro e história, tem atraído as figuras mais poderosas do mundo por mais de um século. Carros de Fórmula 1 rugem por suas ruas estreitas em velocidade vertiginosa, passando por edifícios tão próximos que você quase poderia tocá-los. E ainda assim, apesar de seu tamanho microscópico, Mônaco mantém uma das maiores expectativas de vida na Terra. Prova de um conforto tranquilo e cuidadosamente planejado, escondido por trás do glamour. Mas, sob a superfície, reside uma verdade ainda mais estranha. Apenas uma pequena fração dos que vivem aqui são realmente cidadãos. O restante são residentes ricos, atraídos por políticas fiscais
que parecem quase irreais. Mônaco é uma fortaleza de privilégio financeiro, defendida não por muros, mas por exclusividade. Pise dentro de suas fronteiras e você entrará em um mundo projetado para poucos, construído em terras recuperadas do mar, medido em metros, mas avaliado em milhões. Nauru, a pequena ilha, que passou da riqueza às ruínas, em uma única vida humana. Nauru é um país tão pequeno que você pode contorná-lo a pé em apenas algumas horas. Mas sua história é uma das mais dramáticas ascensões e colapsos econômicos já registrados. Imagine uma ilha mal visível no mapa, um ponto solitário no Pacífico, de repente se tornando uma das nações mais ricas da Terra. Não por causa de petróleo, nem por causa de ouro, mas por algo muito mais estranho: excrementos de pássaros. Por décadas, Nauru esteve sobre uma montanha de fosfato tão valiosa que o dinheiro fluía mais rápido do que a ilha podia sequer absorver. Nos anos 80, cada cidadão de Nauru desfrutava de luxos raros, mesmo em países ricos. Carros importados, férias no exterior, saúde gratuita, educação gratuita. A vida parecia sem esforço. Mas esta era de ouro escondia uma bomba relógio silenciosa. À medida que o fosfato se esgotava, a economia desmoronava. As minas deixaram para trás uma paisagem cicatrizada e irregular, que destruiu a maior parte da terra utilizável da ilha. Uma nação que antes vivia em abundância, de repente, enfrentou desemprego, dívidas e colapso ambiental. Hoje, Nauru se apresenta como um paradoxo assombroso. Um país tão pequeno que parece uma vila, outrora inimaginavelmente rico, agora lutando para se reinventar em uma terra que parece quase lunar. Muitas áreas são inabitáveis. O aumento do nível do mar ameaça suas costas. E seu povo carrega a memória de uma prosperidade que desapareceu quase da noite para o dia. Nauru é um lembrete de que mesmo as menores nações podem conter os maiores avisos. Um mundo inteiro reduzido a um frágil anel de costa, cercando um coração oco. Tuvalu, o pequeno paraíso, que o oceano está lentamente apagando do mapa. Tuvalu é uma nação tão pequena, tão delicada, que você pode caminhar de uma ponta a outra de uma ilha antes que o sol atinja seu ponto mais alto. No entanto, o que torna Tuvalu extraordinário não é seu tamanho, mas sua fragilidade. Este país, flutuando silenciosamente no coração do Pacífico, é uma das nações mais baixas da Terra. Cada maré, cada tempestade, cada mudança no oceano parece uma negociação com a própria existência. Aqui, terra e mar estão em constante conversa, e a fronteira entre eles se torna mais tênue a cada ano. A vida em Tuvalu é serena, quase onírica. Aldeias se situam ao longo de estreitas faixas de terra, onde o oceano pode ser ouvido de cada casa. Crianças brincam descalças na areia de coral. Pescadores deslizam em águas turquesas ao nascer do sol. E as noites são preenchidas com cantos comunitários que ecoam pelo ar quente. Mas sob este ritmo pacífico reside uma verdade que o mundo luta para confrontar. Tuvalu está desaparecendo. O aumento do nível do mar já engoliu partes da costa. Águas de enchentes se infiltram nas casas durante as marés altas, e os suprimentos de água doce tornam-se cada vez mais frágeis. No entanto, apesar da ameaça, o povo de Tuvalu permanece resiliente. Eles protegem suas tradições, sua língua, seu modo de vida lento e harmonioso, determinados a não serem definidos apenas pelo perigo ao seu redor. Nesta pequena nação, cada momento parece uma resistência contra o tempo, contra a natureza e contra a possibilidade de se tornar o primeiro país totalmente perdido para o mar. Tuvalu é um paraíso, sim, mas um paraíso sob cerco.
San Marino, a antiga república, tão pequena que você pode não percebê-la, mas mais antiga que a maioria das nações na Terra. San Marino é um país tão minúsculo que um viajante determinado poderia atravessá-lo a pé em uma tarde. Contudo, ele carrega uma história mais profunda e antiga do que quase todos os estados modernos que o cercam. Empoleirada no alto das encostas acidentadas do Monte Titano, esta república em miniatura parece ter sido esculpida diretamente de uma lenda medieval. Torres de pedra erguem-se acima de nuvens rodopiantes. Vielas estreitas serpenteiam entre muralhas de fortaleza, e o vento carrega ecos de um passado que se recusou a desaparecer por mais de 1.700 anos. É um paradoxo à vista, um país minúsculo em tamanho, mas gigantesco em legado. Fundada no início do século IV, San Marino orgulhosamente afirma ser a república mais antiga do mundo ainda em existência. Enquanto impérios surgiam e caíam ao seu redor, romano, bizantino, francês, austro-húngaro, esta pequena nação permaneceu intacta, guardada não por exércitos, mas pela diplomacia, geografia e um espírito teimoso de independência. Suas fronteiras mal mudaram em séculos, e sua forma de governo permaneceu notavelmente consistente. Poucos lugares podem dizer que sobreviveram à história simplesmente suportando-a. Caminhar por San Marino é como entrar em uma cápsula do tempo. Não há rodovias extensas, nem horizontes avassaladores. Apenas praças calmas, capelas antigas e vistas do alto da colina que se estendem pela Itália como uma tapeçaria pintada. A vida se move lentamente aqui, em contraste deliberado com a pressa do mundo exterior. E esse pode ser o maior segredo do país. San Marino preservou o que muitos outros perderam há muito tempo: um senso de continuidade, de identidade, de pertencer a uma história que começou muito antes de você chegar. Liechtenstein, o pequeno reino alpino, onde a paz é tão profunda que até o exército se perde. Liechtenstein é um país tão pequeno que você poderia atravessá-lo a pé em um único dia, mas parece um mundo perfeitamente protegido escondido dentro dos Alpes. Com apenas um punhado de cidades e vilarejos, a nação inteira se aninha silenciosamente entre a Suíça e a Áustria. Tão silenciosamente, de fato, que a maioria dos viajantes nem percebe que entrou em um novo país. Mas sob esta superfície calma reside uma das histórias nacionais mais estranhas da Europa. Apesar de seu tamanho minúsculo, Liechtenstein é notavelmente rico. Sua economia é construída sobre manufatura de precisão, engenharia especializada e um setor financeiro conhecido pela estabilidade. As casas parecem imaculadas, as estradas parecem recém-pintadas, e a vida se move com o ritmo constante de um lugar que aperfeiçoou a arte da ordem. É um país onde o crime é quase inexistente, onde a natureza parece intocada, e onde a vida moderna se mistura perfeitamente com as tradições da montanha. Mas seu paradoxo mais surpreendente é sua história com invasões acidentais. Liechtenstein não tem exército permanente, contando em vez disso com a diplomacia e a geografia para proteção. Em 1976, durante uma sessão de treinamento de rotina, soldados suíços acidentalmente entraram em Liechtenstein, sem perceber que haviam cruzado uma fronteira. A invasão terminou com desculpas e risadas. Ainda antes, uma pequena patrulha militar voltou para casa com um recruta extra, um homem italiano que simplesmente se juntou a eles em sua caminhada de volta. Essas histórias não são apenas curiosidades, elas revelam a essência de Liechtenstein. Uma nação pacífica, onde até erros militares se tornam contos amigáveis. Pode ser minúsculo, mas serve como um lembrete silencioso de que a harmonia pode ser mais poderosa do que qualquer fortaleza. Ilhas Marshall,
Uma pequena nação insular para sempre marcada pelas bombas que abalaram o mundo. As Ilhas Marshall se estendem pelo Pacífico como uma cadeia de atóis estreitos tão pequenos que você poderia atravessar muitos deles em minutos. Silenciosas, remotas e de beleza deslumbrante, essas ilhas parecem a própria definição de paraíso. Lagoas turquesa, areia branca, silhuetas de palmeiras balançando ao vento quente. Mas, sob esta superfície serena, reside um dos capítulos mais sombrios e assombrosos da história moderna. Em meados do século XX, as Ilhas Marshall se tornaram o campo de testes para algumas das armas nucleares mais poderosas já criadas. Comunidades inteiras foram realocadas. Atóis foram transformados em zonas de explosão. E explosões iluminaram o céu com uma força que abalou o próprio oceano. O infame teste Castle Bravo foi tão poderoso que deixou uma cratera visível do espaço. Para o povo das Ilhas Marshall, as consequências foram devastadoras. Envenenamento por radiação, suprimentos de alimentos contaminados e consequências de saúde a longo prazo que ainda são sentidas hoje. No entanto, o que torna esta nação tão paradoxal é o contraste entre sua pequena escala física e seu enorme impacto histórico. Poucos países de tamanho tão minúsculo desempenharam um papel em eventos que mudaram a política global e a estratégia militar para sempre. E apesar do trauma, a vida continua aqui com notável resiliência. Crianças brincam na orla, pescadores ainda lançam suas redes. E comunidades carregam tradições transmitidas por gerações. As Ilhas Marshall podem ser pequenas, mas sua história é imensa. Um lembrete inquietante de que mesmo os lugares mais pacíficos podem se tornar o palco para as forças mais poderosas da humanidade. São Cristóvão e Nevis, duas pequenas ilhas. Outrora, disputadas como tesouros pelos maiores impérios do mundo. São Cristóvão e Nevis podem parecer dois pacíficos pontos verdes no Mar do Caribe, mas seu pequeno tamanho esconde uma história muito maior e muito mais turbulenta do que a maioria das pessoas percebe. Essas ilhas são tão compactas que você pode dirigi-las em menos de um dia, mas por séculos foram algumas das terras mais valiosas do Novo Mundo. Por quê? Porque o açúcar já significou poder, e essas pequenas ilhas o produziam em quantidades que faziam impérios se chocarem como gigantes. Durante os séculos 17 e de 18, São Cristóvão e Nevis se tornaram o campo de batalha da ambição europeia. Britânicos e franceses lutaram incessantemente pelo controle, construindo fortes no alto das montanhas, disparando canhões através de baías estreitas e tratando as ilhas como troféus inestimáveis. Fort George, Brimstone Hill e antigas propriedades de plantação ainda estão de pé hoje. Lembretes silenciosos de uma época em que essas nações em miniatura moldaram o comércio global. Mas o paradoxo de São Cristóvão e Nevis não termina com sua história. Hoje, as ilhas são conhecidas por praias calmas, florestas tropicais e um estilo de vida relaxado completamente em desacordo com a violência que outrora as consumiu. Navios de cruzeiro deslizam para o porto onde navios de guerra outrora ancoravam. E visitantes saboreiam água de coco em areias onde exércitos outrora marcharam. Apesar de sua pequena pegada, São Cristóvão e Nevis carregam um legado esculpido por continentes, moldado pelo açúcar e suavizado pelo tempo. Duas pequenas ilhas, outrora disputadas como ouro, agora oferecendo ao mundo paz em vez de conflito. Andorra. A micronação montanhosa, que sobrevive equilibrando-se entre dois gigantes. Andorra é tão pequena e escondida nas montanhas dos Pirineus que muitos viajantes passam por ela sem perceber que um país inteiro se encontra entre a França e a Espanha.
No entanto, este minúsculo principado, aninhado em florestas e vales, prospera com uma estrutura política tão incomum que parece quase impossível fora de um conto de fadas. Andorra é uma das únicas nações na Terra governada por dois copríncipes, um da França, um da Espanha, nenhum dos quais realmente vive lá. É um país definido por equilíbrio, diplomacia e uma surpreendente capacidade de permanecer independente apesar de seu tamanho microscópico. Caminhar por Andorra é como entrar em um mundo esculpido em pedra e neve. Aldeias se agarram às encostas das montanhas, rios cortam vales estreitos e igrejas antigas repousam silenciosamente sob céus alpinos claros. No inverno, o país se torna um paraíso para esquiadores. No verão, caminhantes escalam picos verdes com vistas que se estendem por duas nações ao mesmo tempo. O turismo é a força vital de Andorra, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Surpreendente para um lugar tão pequeno que você poderia atravessá-lo em um único dia. Mas a característica mais paradoxal de Andorra é como a vida moderna se mistura perfeitamente com o isolamento. Centros comerciais de luxo ficam ao lado de casas medievais de pedra. Empresas internacionais operam em um país com pouco mais de 80 mil residentes. E apesar de ser minúscula, Andorra mantém uma das maiores expectativas de vida do mundo. É uma nação construída sobre contrastes. Remota, mas movimentada. Antiga, mas moderna. Pequena, mas surpreendentemente influente. E no coração das montanhas, este estado em miniatura continua a prosperar, fazendo o que nações maiores frequentemente falham em fazer: manter o equilíbrio perfeito. Seychelles, um pequeno paraíso insular. Tão perfeito que parece o último segredo da natureza. Seychelles é um país tão pequeno e disperso que muitas de suas ilhas podem ser atravessadas a pé em menos de uma hora. Mas o que elas contêm parece quase irreal. Flutuando no Oceano Índico, como joias caídas em água turquesa, as ilhas Seychelles são frequentemente descritas como o paraíso materializado. Enormes rochas de granito moldadas pelo tempo, praias tão brancas que brilham sob o sol e florestas vivas com espécies encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Tudo parece perfeito demais, como se a natureza tivesse escondido sua obra-prima nesses minúsculos fragmentos de terra. Apesar de seu tamanho, as Seychelles possuem uma importância ecológica muito além de suas fronteiras. Alguns dos animais mais raros do planeta vivem aqui, incluindo a tartaruga gigante de Aldabra e o papagaio preto. Ilhas inteiras são protegidas como reservas naturais, permitindo que a vida prospere de uma forma que parece quase pré-histórica. Caminhar pelo Valais de Mai, lar da lendária palmeira coco de Mer, é como entrar em um mundo antigo intocado pela humanidade. Mas o maior paradoxo do país é seu isolamento. Embora remotas e escassamente povoadas, as Seychelles também são um dos destinos de viagem mais luxuosos do planeta. Resorts 5 estrelas surgem de praias tranquilas. Bilionários atracam seus iates em baías escondidas e recém-casados chegam em busca da fuga perfeita. É um lugar onde a natureza intocada encontra a exclusividade extrema, uma combinação rara que apenas um punhado de nações poderia sustentar. Seychelles pode ser minúscula, mas sua beleza é enorme. Um país que parece menos uma nação e mais um segredo que a Terra tem guardado, esperando pelos olhos certos para descobrir. Estas 10 pequenas nações provam uma coisa: o tamanho de um país não significa nada comparado à sua história. A cidade do Vaticano influencia milhões, apesar de suas fronteiras em miniatura. Mônaco comprime uma riqueza inacreditável em uma área menor que um bairro. Nauru ascendeu e colapsou em uma geração. Tuvalu luta contra o aumento do nível do mar.
E lugares como Andorra, Liechtenstein e Seychelles mostram como a beleza, a paz e a resiliência podem prosperar nos menores espaços da Terra. Cada uma dessas micronações deixa uma impressão poderosa, única, surpreendente e inesquecível. Elas nos lembram que mesmo os menores lugares podem remodelar a história, proteger culturas raras ou guardar segredos que o mundo facilmente ignora. Qual pequeno país mais te surpreendeu? Se você gostou desta jornada, curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe o vídeo.